Mercenários do cartel invadem fazenda achando que era só um idoso, mas ele era um ex-forças especiais com um pastor alemão treinado para matar. Eles chegaram rindo, armados até os dentes, achando que seria mais uma invasão fácil. Um velho sozinho no campo, sem chances de reagir. Mas assim que pularam a cerca, um silvo agudo cortou o ar. E o pastor alemão apareceu, silencioso como uma sombra e preciso como uma lâmina. O que veio depois? Nenhum deles estava preparado. E o que estava enterrado no celeiro mudaria tudo. Você acha que já viu histórias de vingança? Então espera até descobrir o que esse idoso esconde no fundo daquela fazenda. O sol ainda não havia se erguido completamente no céu quando a bruma suave da manhã abraçou os vastos campos daquela fazenda isolada. Localizada em meio a colinas ondulantes no interior de Minas Gerais, o lugar parecia congelado no tempo. O celeiro antigo de madeira rangia discretamente ao vento, enquanto a casa simples de alvenaria branca exibia marcas do tempo, mas também da resistência. As cercas rústicas feitas à mão traçavam caminhos invisíveis que cortavam as terras áridas como cicatrizes de uma vida trabalhada com suor e silêncio. Antônio, 68 anos, saiu pela porta da frente com a firmeza de quem nunca se permitiu enfraquecer. Seus cabelos grisalhos estavam presos por um boné surrado do exército. A barba cerrada não escondia o maxilar forte nem o olhar atento, quase militar. Seus passos eram compassados, sua postura impecável, herança das décadas, servindo nas forças especiais. Mas ali, na fazenda, ele não precisava mais marchar. Agora, a rotina era feita de café amargo, mãos calejadas e vigilância constante. Ao seu lado, Thor, um pastor alemão de pelo escuro e olhos inteligentes, treinado desde filhote em missões. Táticas, rastreamento e proteção, o cão era mais do que um companheiro. Era a extensão do próprio Antônio. Eles se entendiam no silêncio. Caminhavam lado a lado, como soldados veteranos que sobreviveram a tudo, menos a solidão. A fazenda era seu refúgio, um pedaço de mundo onde a guerra parecia distante, mas naquele amanhecer havia algo diferente no ar. O silêncio, que sempre fora seu aliado, agora soava pesado, denso, um presságio. Antônio parou perto do bebedouro dos cavalos. Thor também. Suas orelhas se eriçaram. O olhar do cão mirava fixamente o topo do morro mais próximo. Nada ali se movia. Nenhum som de ave, nenhum sopro de vento. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Você também sentiu, garoto? Murmurou Antônio. Thor soltou um rosnado baixo, quase imperceptível, e começou a avançar lentamente em direção à trilha que levava ao velho pasto abandonado. Antônio acompanhou-o. Seus passos já não eram tão rápidos quanto antes, mas sua mente estava alerta, instinto, experiência. Aquilo não era paranoia. Algo estava errado. Chegaram à cerca rompida. Era recente. A madeira havia sido partida com violência. No chão, marcas de pegadas, grandes, profundas, se misturavam a rastros, menores, arrastados, como se algo, ou alguém, tivesse sido levado à força. Thor cheirava o solo inquieto. Seus pelos se eriçaram. De repente, ele latiu uma vez, grave, e correu morro acima. Thor! Gritou Antônio, seguindo como podia. No topo do morro, o cão parou bruscamente. Estava diante de uma clareira. E no centro dela, uma cena impossível. O corpo mutilado de uma das vacas desaparecidas. Mas o que mais chamava a atenção era a presença de um objeto metálico, brilhando sob o sol nascente. Um pequeno cilindro, parcialmente enterrado, com inscrições em uma língua que Antônio não reconhecia. Ele se aproximou devagar. Thor rosnava, os olhos fixos na mata ao redor. Foi então que o silêncio se quebrou de forma brutal. Um uivo, grave, profundo, distante, mas não o suficiente. Antônio congelou. Não era de nenhum lobo conhecido. Não era de nenhum animal da região. Era
anormal. O velho soldado puxou instintivamente a pistola do coldre que carregava sob a camisa. O coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. Seja lá o que for, não vai tocar nesse lugar sem passar por mim, disse em voz baixa. Thor posicionou-se ao seu lado, como sempre fizera. Pronto. Mas então, uma sombra se moveu entre as árvores, rápida, silenciosa, demasiado grande. O som do galho quebrando veio tarde demais. Algo os observava, algo inteligente, algo que não deveria estar ali. Naquela noite, Antônio trancou todas as portas, acendeu a lareira, preparou o rádio de ondas curtas. As memórias de missões passadas voltaram com força. Selvas hostis, emboscadas, operações que jamais foram registradas. Mas agora não era o governo que o chamava. Era algo mais antigo, mais primitivo. Enquanto Thor vigiava a varanda, atento a cada movimento no mato, Antônio escreveu um bilhete e o colocou sob uma lata de mantimentos na despensa. Se algo acontecesse, alguém precisava saber. O bilhete dizia: eles não são daqui, mas já estiveram antes e voltaram. O silêncio daquela fazenda nunca mais seria o mesmo. O entardecer chegou pesado, abafado como se o próprio ar estivesse hesitando respirar. O céu, coberto por nuvens carregadas, parecia pressionar a terra com um peso invisível. Umidade densa se espalhava pela plantação seca. O vento que soprava pelas frestas da casa trazia mais presságios que alívio. Antônio estava sentado no alpendre, limpando cuidadosamente seu canivete de cabo de osso. Ao seu lado, Thor, imóvel, mas com as orelhas bem alertas. Foi então que o silêncio se quebrou novamente, desta vez pelo ronco abafado de um motor. Longe, na estrada de terra que cortava a vegetação alta e o capim queimado pelo sol, surgia uma caminhonete preta, pesada, moderna, vidros escuros, pneus largos que não pertenciam àquela região. Ela não parou no portão de entrada. Avançou lentamente até os limites da cerca principal da fazenda. A poeira se ergueu, dourada e densa, envolvendo o veículo numa aura sinistra. Antônio não se moveu, apenas girou o corpo levemente, sem alarde, e pegou o velho binóculo militar que pendia ao lado da porta. A lente ampliou a cena. Viu tudo com clareza cirúrgica. 2 homens desceram primeiro. Roupas simples demais para camponeses, mas botas caras, limpas, bem amarradas. Postura ereta, mãos firmes. Um deles carregava um fuzil encoberto por uma lona. O outro, uma mochila de ombro com compartimentos táticos. Depois vieram mais 2. Um deles falava ao rádio com palavras curtas, códigos. O quinto, que não saiu do veículo, parecia ser o líder. Permaneceu no banco do passageiro, fumando em silêncio, o olhar escondido atrás dos óculos escuros, mesmo com a luz já desaparecendo. "Le cartel", murmurou Antônio, com uma mistura de certeza e repulsa. Aquilo não era um assalto comum, era uma ocupação. Thor rosnou baixinho, um som grave, quase contido, mas cheio de intenção. Ele também havia sentido. Aqueles homens não vieram negociar. O velho soldado abaixou o binóculo lentamente. A mão esquerda já tocava a madeira da espingarda calibre 12 encostada no batente da porta. Mas não a ergueu. Ainda não. Em sua mente, um portão antigo se abriu com estrondo. Anos de missões, emboscadas, sangue e traição explodiram em lembranças vívidas. O Afeganistão, a floresta amazônica, cativeiros, resgates, homens que olhavam como aqueles, que se moviam como aqueles, que matavam como aqueles. Seu coração não acelerou. Pelo contrário, ficou frio, focado, letal. Antônio se levantou devagar. Os joelhos estalaram discretamente. Os músculos antigos, mas treinados, despertaram como peças de um motor de guerra adormecido. Ele olhou para Thor. "Posição, Alfa", disse calmamente.
O cão partiu silenciosamente, sumindo entre as sombras como um espectro. A missão havia começado. Do lado de fora, os homens armados começaram a se espalhar. Um deles chutou a cerca de arame farpado e murmurou algo sobre tomar o lugar rápido e sem barulho. Outro ria baixinho, já sonhando com o que beberia na sala de estar do velho fazendeiro. Mal sabiam que estavam prestes a invadir a casa errada. O homem do rádio falou em castelhano. Confirmado, o local está limpo, só o velho e o cachorro iniciar a ocupação, respondeu o da caminhonete sem se mexer, mas nada naquela fazenda estava realmente limpo. Antônio foi até a antiga estante. Atrás de uma coleção de livros técnicos de agronomia, empurrou uma tábua solta. Ali dentro, embrulhado em um tecido grosso, repousava um coldre de couro com sua Glock 19, impecavelmente conservada. Pegou-a com reverência. Fez o movimento familiar de conferir o carregador. Um claque seco confirmou que ela ainda estava pronta para a guerra. Do outro lado da fazenda, Thor já circulava os homens. Invisível aos olhos distraídos, ele analisava cheiros, rotas, brechas. Treinado para agir em silêncio, sem atacar sem ordem, ele aguardava. Mas seus olhos, brilhando no escuro, já haviam escolhido o primeiro a cair se necessário. O ar parecia ferver. Antônio acendeu um cigarro, caminhou até a beira da varanda e olhou na direção da caminhonete. E então, pela primeira vez em muitos anos, ele sorriu. Mas não era um sorriso de boas-vindas. Era o sorriso frio de um guerreiro que acabara de acordar. O crepúsculo tingiu o céu de vermelho escuro. A noite caiu com peso, e com ela um rugido silencioso despertava dentro do homem que um dia fora temido em cada fronteira que pisou. Porque naquela fazenda, agora, o campo de batalha havia sido desenhado, e ninguém tomaria sua terra, sem descobrir o que acontece quando um lobo velho decide lutar. A noite caiu como um véu espesso sobre a fazenda. A escuridão engolia as colinas, os galpões e os silêncios, transformando tudo em sombras e suspeitas. Mas para Antônio, a noite era aliada. Ele conhecia cada centímetro daquela terra, e ela conhecia sua alma. Dentro do velho celeiro, iluminado apenas por uma lanterna de mão coberta com pano vermelho para não denunciar sua posição, o ex-militar arrastou o piso de madeira sob a palha. Estava pesado, disfarçado com perfeição. Um clique seco ecoou, abrindo um compartimento secreto. Lá dentro, uma cápsula do seu passado. Havia caixas de madeira forradas com metal. Em seu interior, relíquias de guerra, minas de proximidade artesanal, granadas de fumaça, armadilhas de pressão, mantimentos de emergência, binóculos com visão térmica e, ao fundo, uma M4 com pintura camuflada, desmontada e embrulhada em lona. Tudo intacto, tudo pronto. Ele começou o trabalho com movimentos meticulosos, quase rituais. Enquanto montava a arma, sua respiração se tornava mais lenta, mais precisa. Era como se cada peça recolocada no lugar reativasse uma parte do homem que ele havia sido, e que agora renascia, silencioso e letal. Do lado de fora, Thor se movia como uma sombra entre os matagais. Seu faro treinado localizava os invasores, um a um. Um deles, distraído com um cigarro, quase tropeçou em uma das armadilhas simples deixadas por Antônio horas antes. Uma estrutura de bambu com arame tensionado que, se ativada, soltaria estilhaços de ferro velho com força letal. Mas não, ainda. Aquilo era só o início. Antônio fixou armadilhas de acionamento por fio nos corredores de entrada do galpão e sob a varanda da casa principal. Enterrou pequenas minas improvisadas ao redor do Poço Velho, ponto estratégico de vigilância, e espalhou vidro moído nos pontos de passagem obrigatória. Thor, treinado para evitá-los, rondava sem fazer barulho, seus olhos atentos às trilhas de terra pisada.
De seu esconderijo no celeiro, Antônio observava com o binóculo térmico. Os mercenários haviam se espalhado mal. Um grupo de 2, outro de 3, e o líder continuava dentro da caminhonete confiante. Erro clássico de quem subestima o inimigo. Antônio murmurou para si: "Vocês estão no meu campo agora." E então, o primeiro som da noite. Crack. O invasor mais próximo, ao tentar subir no alpendre, acionou sem querer um fio invisível preso à escada lateral. Um pequeno cilindro preso sob uma tábua explodiu, lançando uma rajada de pregos e terra. O impacto não foi letal, mas a confusão começou. "Que foi isso?" gritou um dos homens em espanhol, apontando a lanterna para o mato. Silêncio. A resposta veio do outro lado da casa, onde outro fio foi cortado por uma pisada imprudente, liberando uma bomba de fumaça caseira misturada com óleo queimado. A fumaça espessa e fétida envolveu 2 dos mercenários, cegando-os temporariamente. Thor uivou uma única vez. Curto, seco, como um alerta. Antônio sorriu. Era hora de começar. Avançando pelas sombras com a M4 apoiada ao ombro, ele se posicionou na parte traseira do celeiro e disparou um único tiro de advertência. A bala atravessou a lateral da caminhonete, estourando o vidro do passageiro com precisão cirúrgica. Dentro do veículo, o líder do grupo se abaixou com um grito. "É emboscada! Ele está armado!" Confusão, tensão, gritos abafados. O som das botas correndo sobre a terra seca, mas eles não sabiam para onde correr. Antônio, sem pressa, deslocou-se para um novo ponto de observação. Cada passo dele era calculado, cada respiração medida. Ele não precisava derrotá-los de uma vez. Ele precisava quebrá-los pouco a pouco. Na lateral do galpão, um dos invasores tropeçou no capim alto e caiu direto sobre um fio invisível. Dessa vez, o disparo foi elétrico. Uma cerca improvisada de tensão conectada a baterias solares escondidas. O grito do homem ecoou no escuro. Thor surgiu atrás de outro deles, rosnando. O invasor, desesperado, tropeçou de costas, atirando ao acaso. Seus tiros acertaram apenas o céu. O cão, ágil, desapareceu antes que ele pudesse mirar de novo. Do ponto mais alto da colina, Antônio observava tudo. A fazenda estava viva, e ela estava lutando com ele. Enquanto os homens do cartel tentavam se reagrupar em meio à fumaça, barulho e medo, algo dentro de cada um deles começava a mudar. Aquela missão que parecia simples, agora era um labirinto de terror e armadilhas invisíveis. Do rádio, um deles gritou: "Esse velho é um demônio. Sabia que a gente vinha." Mas não era demônio. Era apenas um homem que nunca esqueceu como proteger o que ama. E agora, a guerra havia começado. A madrugada avançava devagar, arrastando um silêncio tenso sobre a fazenda. Os invasores haviam recuado momentaneamente, desorientados pelas armadilhas e pela presença invisível que parecia antecipar seus movimentos. Mas Antônio sabia. Aquela era apenas a primeira onda, e a próxima viria com mais fúria. Ele limpava a arma com precisão enquanto ouvia os estalos da madeira antiga. Thor estava inquieto. O cão caminhava em círculos ao redor da cozinha, orelhas eretas, focinho colado ao chão. Um rosnado baixo escapava de sua garganta. Foi quando, do fundo da sala, o som surgiu. Xi... Crrr... Xi... Antônio parou. Vinha de dentro da velha estante, aquela onde guardava livros técnicos e, até então, lembranças. Ele se aproximou devagar, puxou um volume pesado e encontrou, atrás dele, um compartimento camuflado. Dentro, um antigo rádio militar coberto de poeira repousava silenciosamente, ou deveria repousar. A luz vermelha piscava. Viva! Antônio arregalou os olhos. Impossível. Isso está desligado há mais de 10 anos. Mas o rádio não mentia. Um som codificado vibrava pelos falantes, repetindo uma sequência intermitente de bips
e ruídos metálicos, uma frequência que ele reconhecia, mesmo após tanto tempo. Canal 17. Unidade Lobo Sombrio. Ele girou os botões. A voz veio baixa, distorcida, mas inconfundível. Lobo Alfa. Aqui é Gaivota. Repito, Gaivota chamando Lobo Alfa. Localização comprometida. Rastreio do sinal confirma ação inimiga. Estou a caminho. ETA. 3 horas. Você não está sozinho, Antônio. Mantenha-se firme. O coração dele se apertou. Lívia. Capitã Lívia, sua antiga parceira de missões. A mulher que lutou ao seu lado nas piores selvas e nas guerras não oficiais que o mundo jamais soube. Ele acreditava que ela estava desaparecida desde o rompimento do último protocolo. Mas ali estava ela, viva, e rastreando o mesmo inimigo. Antônio pressionou o botão do rádio, sua voz rouca, mas firme. Lobo Alfa ouvindo. Estou sob cerco. 5 homens confirmados. Um comandante. Estão atrás de algo. Repito, não é sobre a terra. Eles querem algo mais. A resposta veio com clareza. Sabíamos que isso voltaria. Mantenha-os longe do poço. Proteja o item. Não deixe que o encontrem antes de mim. Antes que Antônio pudesse responder, Thor latiu alto do lado de fora. Um latido diferente, não de ataque, mas de alarme. Um chamado. Ele saiu correndo com a espingarda nas mãos, os olhos vasculhando a escuridão. Encontrou o pastor alemão parado diante do poço velho, com as patas sobre a terra recém-revolvida. — O que foi, garoto? Sussurrou Antônio, abaixando-se. Thor farejou intensamente, cavando com força. Algo ali o incomodava. Com as mãos, Antônio começou a ajudar, puxando a terra solta. Até que seus dedos tocaram algo metálico. Uma caixa, antiga, militar, coberta com símbolos que ele não reconhecia, mas um deles ele sabia muito bem. A insígnia da unidade experimental, onde serviu nos últimos anos, antes da aposentadoria. Um projeto que ele jurou esquecer, jurou esconder. Ele arrastou a caixa para fora. Era pesada, trancada com código digital e biometria. Mas Antônio ainda lembrava. Ele colocou o dedo sobre o sensor. Um clique sutil, quase cerimonial, abriu a tampa. Dentro havia documentos selados com classificação nível Omega. E um objeto envolto em tecido isolante, algo do tamanho de uma lanterna, mas com circuitos embutidos pulsando com luz azul. Antônio sentiu o estômago virar. Era real. O nó de Faraday, um protótipo de tecnologia capaz de interromper qualquer rede de comunicação em raio de quilômetros. Discreto, portátil, indetectável. O último experimento antes de ele pedir dispensa. O governo havia enterrado aquele projeto. Literalmente. E agora, o cartel o havia encontrado. Não era sobre drogas, não era sobre território, era sobre controle. Eles vieram por isso, sussurrou. Thor rosnou novamente. O som de passos apressados surgia na borda da plantação. Um grupo avançava, rápido. Eles sabiam. Antônio fechou a caixa, a trancou e a carregou de volta para a casa. Seu corpo doía, mas sua mente estava afiada. No rádio, a voz de Lívia voltou. Você precisa segurar até o amanhecer, Antônio. Aquilo nas suas mãos não pode cair. Você sabe o que significa. Sei. E se eu cair, Thor vai saber o que fazer. Ele olhou para o cão, que parecia entender cada palavra. Agora, não era apenas sobre proteger sua casa, era sobre impedir uma guerra invisível. E o velho guerreiro, com seu cão ao lado e o passado nas mãos, estava pronto para enfrentar o que viesse, mesmo que sozinho. O céu começava a clarear no horizonte, tingido por tons roxos e vermelhos que pareciam anunciar um fim ou um começo. Na fazenda, o vento trazia poeira e promessas de mais sangue. A noite havia sido longa e, ainda assim, os verdadeiros horrores estavam por vir.
Antônio ajeitou o pano que cobria a caixa encontrada junto ao poço. Ele sabia que o item tecnológico não era o único segredo sob aquela terra. Aos poucos as peças se encaixavam. Os homens sabiam demais, sabiam da caixa, sabiam da localização exata da fazenda, sabiam onde procurar. Isso não era apenas cartel, era outra coisa. Era alguém que conhecia seu passado. E então ele lembrou. O bunker. O lugar que havia jurado nunca mais abrir. Escondido sob o celeiro, atrás de uma comporta camuflada por cimento e feno, havia um dos segredos mais obscuros de seu passado. Um abrigo subterrâneo militar, construído nas décadas finais da ditadura, projetado para operações não rastreáveis. Antônio fora um dos responsáveis por sua construção, infiltração e selamento. Ele havia trancado aquele lugar com suas próprias mãos, trancado junto com ele memórias de dor, experimentos e decisões que ainda o assombravam nos pesadelos. Mas agora, os homens do cartel sabiam. Ele escutou quando um deles disse no rádio: "O acesso está sob o celeiro. Precisamos entrar antes que a capitã chegue. Temos pouco tempo." Aquele era o fim da espera, mas não seria o fim da resistência. Antônio se virou ao ouvir um som seco. Bam! Thor soltou um ganido abafado. O velho cão recuou mancando, com sangue escorrendo pela pata traseira. Um tiro havia atravessado a lateral da casa e atingido seu companheiro. Por pouco, Antônio correu até ele. "Thor, fica comigo, garoto!" O pastor alemão tentou levantar, rosnando ainda alerta, mas naquele instante, algo dentro de Antônio se rompeu. Não foi medo, foi um juramento quebrado. Foi a fúria de um homem que havia enterrado seu passado e agora via sua última âncora, seu melhor amigo, sangrando por causa de segredos que nunca deveriam ter voltado. Ele se levantou. Em silêncio, foi até o armário no fundo do quarto. Retirou, peça por peça, o uniforme dobrado que não tocava há mais de 20 anos. A boina bordô, a jaqueta camuflada, o coldre de couro, as botas endurecidas pelo tempo. Vestiu cada parte com solenidade, como um ritual sagrado. Não era apenas um uniforme, era a convocação de um homem que o mundo esqueceu, mas que nunca esqueceu do mundo. Pegou o fuzil M4. Carregou com firmeza, verificou a coronha, ajustou o cinturão tático, abriu o cofre na parede, revelando um pequeno painel com botões analógicos. "Modo de defesa. Ativado", ele murmurou, pressionando o interruptor, escondido. De repente, a casa toda ganhou nova vida. Sensores internos ligados, câmeras noturnas nos arredores, mecanismos antigos de resposta automática armados. Tecnologia esquecida, mas ainda funcional. Antônio desceu até o celeiro. Lá debaixo da palha, empurrou o bloco de concreto que escondia o alçapão. O metal frio da porta do bunker tremeu ao toque da mão calejada. Ele hesitou. Por um momento, tudo o que viveu voltou como uma avalanche. Os rostos dos amigos que não voltaram, as ordens que precisou seguir, as mortes, os pactos. E então, ele disse quase num sussurro, "Que se abra então." A porta se ergueu com um estalo seco, mas ele não entrou. Não ainda. Primeiro, precisava limpar a superfície. Lá fora, os mercenários se aproximavam do celeiro. 2 deles avançaram em silêncio, rifles em mãos, prontos para invadir. O que não sabiam era que Antônio já os esperava do alto do galpão. O primeiro tiro atravessou o crânio de um deles sem aviso. O segundo mal teve tempo de mirar antes de ser atingido na clavícula. Os outros gritaram, correram para a cobertura. "Está armado no telhado! Recuar! Recuar!" Mas era tarde demais. Antônio desceu com agilidade assustadora para um homem de sua idade. Usava o terreno como aliado, sumia nas sombras, surgia nos pontos cegos. Bum! Uma granada de luz explodiu no corredor do celeiro, cegando 2 dos invasores. Tac, tac, tac! O som do M4 ecoava como um trovão nas paredes de madeira. E então,
Silêncio. Quando tudo cessou, restava apenas o barulho do vento e dos corpos caídos. Antônio caminhou em direção ao Thor, ainda vivo, mas deitado, respirando com esforço. Ajoelhou-se ao lado dele, passou a mão por sua cabeça e disse: "A guerra voltou, meu irmão, mas desta vez ela termina aqui." Ao longe, as luzes de helicópteros cruzavam o céu. Capitã Lívia estava chegando, mas a lenda já havia acordado, e o velho soldado estava de volta. A madrugada já avançava em direção ao seu fim, mas a escuridão parecia mais densa do que nunca. A fazenda, iluminada apenas por lampejos intermitentes das armadilhas ativadas, estava tomada por um silêncio inquietante, o tipo de silêncio que precede a explosão. Na varanda da casa principal, Antônio se posicionava em meio aos móveis antigos, virados como barricadas. Do lado de fora, os mercenários se aproximavam. Agora eram 4, 3 armados e coordenados. O quarto, o líder, ainda invisível, mas presente. Sempre um passo atrás, esperando o momento certo para aparecer. Antônio verificou seu fuzil. Uma última rajada de munição. O rádio emudeceu. Thor estava em algum ponto ao redor da casa, ainda vivo, ainda em combate, mas sem comunicação. E então, o inferno começou. Um dos mercenários lançou uma pedra contra uma janela lateral. Antônio, atento ao som, desviou o foco, e foi quando a porta da frente explodiu com uma pancada brutal. Madeira voou, tiros ecoaram. Antônio rolou para trás, disparando uma granada de fumaça artesanal contra a entrada. O corredor se encheu de névoa espessa e oleosa. Do lado de fora, vozes gritavam em castelhano, confusas. "Não veu nada, isso na trampa." O velho soldado se moveu com agilidade assombrosa, atingindo um dos invasores com um tiro certeiro na perna. Outro tropeçou nas tábuas soltas do assoalho, caindo diretamente sobre um fio ativador. O disparo de pressão acionou um alçapão falso. O homem desapareceu num buraco fundo, gritando. Mas eles ainda estavam em vantagem. Pelo canto da sala, o terceiro mercenário o alcançou. Um golpe na cabeça. Antônio cambaleou. Outro chute no abdômen. Ele caiu. Em segundos, foi imobilizado. Suas mãos amarradas com fita industrial. Seus braços presos atrás das costas, o fuzil fora de alcance, sangue escorrendo da testa. E então, a presença se revelou. O líder dos mercenários entrou na sala, passo por passo, como um predador que saboreia a vitória. Alto, magro, com barba bem feita e olhos frios. Usava um colete tático limpo demais para alguém em combate. Ele parou diante de Antônio. Sorriu com desprezo e disse: "Finalmente nos encontramos, Capitão Ramos." Antônio não respondeu. Apenas o encarou com olhos duros como pedra. "Você não me reconhece?" O homem se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele. "Talvez com outro nome? É assim que vocês fazem. Somem, trocam identidades, enterram o passado. Mas o passado sempre cava seu próprio caminho de volta." Ele puxou um envelope do bolso. Dentro, fotos antigas. Antônio, mais jovem, ao lado de uma equipe armada. Selvas ao fundo. Um rosto em particular marcado com um X vermelho. "Essa operação em Medellín, você lembra? Eu era apenas um garoto, mas eu vi você. Vi o que fez com meu pai. Vi você sair com aquele maldito protótipo. E agora estou aqui, buscando justiça." Antônio respirava com calma, frio, inabalável. "Não é justiça que você quer," disse com voz grave. "Você quer poder. Está cavando a cova errada, filho." O líder sorriu. "Talvez, mas veja onde você está. Amarrado, ferido e sozinho." De repente, um grito. Do lado de fora, um dos mercenários urrava. "Rosnados! Luta!" Um corpo cai, Thor. Mesmo ferido, o pastor alemão surgia das sombras com o ódio de um guardião que recusa morrer.
Avançou contra o terceiro mercenário, saltando com as patas dianteiras no peito do homem, derrubando-o com brutalidade. O líder se levantou, surpreso. Esse maldito cachorro! Thor rosnou, olhos brilhando. Uma mistura de sangue e barro cobria seu pelo, mas ele permanecia em pé, entre Antônio e o inimigo. O mercenário hesitou. E foi nesse segundo que viu. Mesmo amarrado, Antônio sorria. Frio, confiante. O líder recuou um passo. O que está... E então, clique. Debaixo da poltrona rasgada, uma pequena luz piscava em vermelho. Contagem regressiva. Antônio havia ativado o último dispositivo de sua casa. O velho plano, o último recurso. O plano que só um soldado de verdade reconheceria no olhar de outro. Explosivos de contenção. Fumaça, luz e detonação controlada. Apenas para quebrar o cerco. Apenas para criar uma chance. Antônio gritou. Agora, Thor! E tudo explodiu em clarões. A casa estava envolta em fumaça e destroços. Fragmentos da detonação controlada cobriam o chão como cinzas de uma guerra renascida. No centro da sala, o líder dos mercenários se ergueu, cambaleante, tonto com a explosão. Ao seu redor, caos. 2 de seus homens estavam caídos, desacordados ou mortos. Restava um vigia armado na porta dos fundos, ainda intacto, e vigiando atentamente o homem que acabava de se levantar do chão, mesmo com os pulsos amarrados. Antônio respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneciam frios. Analisavam, calculavam, venciam. O vigia ergueu o fuzil, a mira fixa no peito do velho. Não tente nada, velho. Eu atiro. Antônio deu um leve sorriso, sarcástico. Seus olhos se moveram para o chão, depois para a parede. Um padrão. Você não devia estar pisando aí. O mercenário franziu a testa. O quê? Minas. Enterradas sob a fundação da casa. Projetadas para ativar. Ao peso. Sabe como sobrevivemos nas selvas da Colômbia? Usávamos ratoeiras térmicas, explosivas. Você está sobre uma delas. O homem hesitou. Olhou para os pés. A tensão era palpável. A fumaça dificultava a visão. Cada segundo parecia uma eternidade. Mentira! Antônio apenas inclinou o corpo ligeiramente para o lado, como se estivesse se afastando de algo iminente. É? Então por que não se move? O silêncio se tornou opressor. O vigia começou a suar. Sua respiração ficou curta. As mãos tremiam, exatamente como o velho havia previsto. Na fração de segundo em que o mercenário olhou para o chão, hesitante, quase em pânico, Antônio girou o corpo e deslizou para trás da poltrona caída. Um estalo metálico. Ele já estava cortando as amarras com um estilete preso no cadarço da bota. Mas o tempo era curto. O líder, agora recuperado, sacou uma pistola e apontou para Antônio, prestes a disparar. Foi então que Thor surgiu. Com um grunhido gutural que fez até o ar gelar, o pastor alemão irrompeu pela porta lateral, mesmo ferido, mesmo sangrando. Saltou com toda a sua força contra o atirador, derrubando-o com violência sobre a parede. A arma voou. O impacto fez o homem gritar. Thor cambaleou, mas se manteve sobre o inimigo, rosnando, até que Antônio, agora livre, rolou até a arma caída e, em um movimento fluido, ergueu a pistola com ambas as mãos. Bam! Um tiro preciso. O líder caiu. Silêncio. O vigia, ainda hipnotizado pelo medo das falsas minas, largou o fuzil e correu, mas foi derrubado por uma armadilha improvisada que Antônio havia ativado mais cedo. Uma tábua com prego suspensa por um contrapeso. Nada mortal, mas suficiente para finalizá-lo com um último golpe seco. A casa estava segura. Por hora. Thor, exausto, tombou. Antônio correu até ele, jogando a arma de lado, o peito arfando. Ajoelhou-se e o segurou nos braços como se o mundo inteiro dependesse daquela respiração pesada. Fica comigo, garoto. Fica comigo.
Você lutou como um rei, como um irmão. O sangue escorria da lateral do cão, formando um pequeno lago escuro no chão. Antônio tirou o cinto e improvisou um torniquete, pressionando a ferida. Suas mãos tremiam. Você não vai morrer aqui. Você me ouviu? Nós ainda não terminamos. E então, no rádio militar em seu bolso, a voz que ele esperava. Gaivota para Lobo Alfa, chegando em 5 minutos. Equipe pronta. Evacuação imediata. Segure firme. Antônio fechou os olhos por um momento. Um alívio triste tomou conta de seu rosto. 5 minutos. Mas cada segundo agora era uma eternidade. Ele olhou para Thor, acariciando sua cabeça, com carinho, a respiração presa na garganta. Você me salvou, velho amigo. Agora deixa eu te salvar também. Lá fora, o som dos helicópteros surgia no horizonte, como trombetas de redenção cortando a noite devastada. Mas dentro daquela casa destruída, o que importava era o coração batendo devagar nos braços de um velho soldado. A guerra tinha um preço, e a lealdade tinha um nome: Thor. A luz da manhã começava a atingir o céu de laranja quando o último rugido do caos chegou. O som das hélices cortando o ar trouxe uma nova ameaça. Um helicóptero preto, baixo, veloz, desceu sobre a colina ao norte da fazenda. Homens armados saltaram da aeronave com precisão cirúrgica, vestindo uniformes escuros, sem identificação. Reforços do cartel equipados para exterminar qualquer resistência. Antônio, ainda de joelhos, segurava Thor contra o peito. O cão respirava com dificuldade, mas seus olhos continuavam firmes nos sons do exterior. Sabia que ainda não havia acabado. Do rádio, a voz urgente de Capitã Lívia retornou. Alfa, aqui é Gaivota. Chegando agora. Prepare-se. Eles não vão sair daí vivos. O céu se abriu em um estrondo. 2 helicópteros táticos surgiram no horizonte como anjos de aço, acompanhados por drones e veículos blindados que avançavam pela estrada de terra. Militares altamente treinados saltaram em formação, tomando posição. Em segundos, o campo de batalha estava armado. Os mercenários tentaram recuar, mas foram pegos pelo flanco esquerdo pelos homens de Lívia. A troca de tiros foi ensurdecedora. Tiros de fuzil cortavam o ar como chicotes de fogo. O celeiro foi alvejado. A torre de água explodiu em uma chuva metálica. Antônio, mesmo com o corpo dolorido, se levantou com esforço. Pegou seu fuzil, olhou para Thor, que também se ergueu, mancando mais firme. Última dança, meu amigo. Eles avançaram juntos pela lateral da casa, protegendo os homens de Lívia com tiros de precisão. Antônio era uma sombra entre os escombros. Cada disparo seu acertava como martelo. Thor atacava pelas beiradas, avançando, mordendo, recuando. Lutavam como uma unidade perfeita, como haviam sido treinados para ser. O combate parecia se equilibrar até que um grito rasgou o ar. Ele pegou a maldita caixa! No meio da confusão, o líder sobrevivente dos mercenários, ensanguentado, ferido, mas determinado, corria em direção ao celeiro, carregando o artefato envolto em um pano preto. Lívia tentou alcançá-lo, mas foi impedida por uma explosão lateral. Antônio viu e correu. Mancando, tropeçando, quase sem forças, ele atravessou o campo de batalha até o celeiro em chamas. A madeira crepitava, o calor era insuportável, mas ele não hesitou. Entrou. Lá dentro, o líder tentava acessar o compartimento do artefato. Antônio apontou a arma. Acabou. O homem se virou rindo. Não para mim. E então atirou. A bala passou de raspão pela lateral de Antônio, que caiu para trás. O fuzil escapou de suas mãos. O mercenário avançou para finalizá-lo, mas Antônio rolou para o lado e, com um movimento rápido, puxou uma viga solta que caiu sobre o inimigo. O combate virou luta corporal, punhos,
Cotoveladas, sangue, fogo ao redor. 2 soldados de décadas diferentes, 2 homens com ideais opostos, mas treinados no mesmo campo de guerra. Cada golpe era movido por lembranças, cada bloqueio por dor acumulada. O mercenário tentou estrangular Antônio. Você matou meu pai, agora eu mato você. Mas Antônio reuniu o que restava de suas forças, olhou nos olhos do homem e disse: seu pai escolheu o lado errado da guerra. E você também. Com um grito gutural, girou o corpo, aplicou uma chave de braço e derrubou o inimigo contra a parede em chamas. Um estalo, um grito abafado. Silêncio. Antônio tombou ao lado da caixa, seu corpo exausto. Respirava com dificuldade. O fogo consumia o teto. Seu olhar encontrou o do inimigo, inconsciente. Ele havia vencido, mas seu corpo não resistiria por muito mais. Seus olhos pesaram, tudo ficou turvo, e antes de desmaiar ele viu Thor, parado na porta do celeiro, iluminado pelo fogo, olhando para ele como se dissesse: missão cumprida, comandante. A luz suave do amanhecer filtrava-se por entre as lonas brancas do hospital de campanha montado no coração da fazenda. O som dos ventiladores portáteis misturava-se ao murmúrio dos soldados conversando ao fundo. O cheiro era uma mistura de terra molhada, antisséptico e esperança. Antônio abriu os olhos devagar. A claridade o forçou a piscar algumas vezes. Sentia o corpo pesado, envolto em faixas e dores silenciosas. Mas algo estava diferente. Não era o peso da guerra, era alívio. Ao virar a cabeça, viu Thor, deitado a poucos centímetros de distância, com a lateral do corpo enfaixada, o focinho apoiado sobre as patas dianteiras. Os olhos do pastor alemão estavam abertos, serenos. Quando viu que o dono despertara, ergueu levemente a cabeça e deixou escapar um gemido rouco e afetuoso. Ainda comigo, é? Murmurou Antônio, tentando sorrir com os lábios partidos. Uma mão quente apertou a sua. Lívia. Ela estava ali, farda amarrotada, rosto marcado por noites sem dormir, mas o mesmo olhar firme de décadas atrás. Ela se abaixou, segurou sua mão com força e disse com voz embargada: você salvou mais uma vez a pátria, velho amigo. Antônio respirou fundo. Não fiz por ela, fiz por ele. Olhou para Thor. E por essa terra. Lívia sorriu com lágrimas nos olhos. Do lado de fora, a fazenda era um cenário de batalhas. O celeiro reduzido a cinzas. A varanda da casa crivada de balas. Os campos arados pelas rodas dos blindados. Mas mesmo em meio à destruição, havia movimento. Militares e engenheiros andavam de um lado para o outro. Operários civis coordenavam reconstruções. Um novo galpão já começava a se erguer ao lado do antigo. Antônio observava tudo em silêncio. O que vai ser disso aqui agora? Perguntou, ainda com voz rouca. Lívia respirou fundo antes de responder. Você reconquistou essa terra com sangue. O comando reconhece isso e decidiu reerguê-la. Não como simples fazenda, mas como algo maior. Ela puxou um papel dobrado do bolso. Era um projeto. No topo, lia-se: Centro Nacional de Treinamento para Cães de Busca, Resgate e Proteção, Base Thor. Antônio fechou os olhos por um momento. Sentiu uma lágrima escorrer quente e silenciosa. Ele vai ser lembrado? Lívia assentiu. Como herói, o país inteiro verá o que esse cão fez. Seu nome vai ecoar em cada missão, em cada vida salva. Thor, como se compreendesse, moveu-se devagar e encostou o focinho na mão de Antônio. Era o silêncio mais poderoso que já compartilharam. Dias depois, uma cerimônia foi realizada na fazenda. Comandantes, soldados, jornalistas, todos reunidos diante da bandeira hasteada ao lado da nova construção. Antônio, agora recuperado, caminhou devagar até o palco improvisado. Usava seu antigo uniforme restaurado. Ao seu lado, Thor, de colete protetor, ainda em recuperação, mas de cabeça erguida.
Lívia falou ao microfone. A bravura não tem idade, a lealdade não tem limites, e a paz, às vezes, só vem quando guerreiros como Antônio e Thor enfrentam as sombras para reacender a luz. A multidão aplaudiu de pé. Mais tarde, já sozinho, Antônio caminhou até a beira do campo. Olhou para o horizonte. A terra era a mesma, mas algo dentro dele havia mudado. A guerra havia terminado, fora e dentro dele. Vamos, companheiro, disse, afagando a cabeça de Thor. Ainda temos muito o que ensinar. E pela primeira vez em muitos anos, Antônio sorriu de verdade. Naquele instante, ele não era apenas um ex-soldado. Era um símbolo. E naquela fazenda, renascida do fogo, um novo capítulo começava, guiado por coragem, honra e o amor silencioso de um cão. Nunca subestime um homem em silêncio e jamais ignore o poder de um cão leal ao seu lado. Porque quando o mal bate à porta, quando as sombras do passado voltam para reclamar o que não lhes pertence, o herói que parecia adormecido renasce. E a terra que foi testemunha de guerra se torna símbolo de esperança. Você conhece alguém assim? Alguém que parece tranquilo, mas carrega uma história de coragem dentro do peito? Comente aqui embaixo. Compartilhe essa história com quem ama cães, com quem valoriza os heróis silenciosos e com quem acredita que a verdadeira força mora na lealdade. Se gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes de bravura animal. Porque aqui, cada latido tem uma história, e cada história tem um coração batendo por justiça.